Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer o exercício 5.3, livro de contabilidade introdutória dos professores da FEA USP. Essa é a 12ª edição do livro. Então, no exercício 5.3 ele fala assim: a empresa comercial paraense dedica-se à comercialização de luminárias de luxo. Em 1/11, seu estoque estava constituído por 200 unidades ao custo unitário de 1.000. Durante o mês de novembro foram realizadas as seguintes operações com produtos, né? Aí ele vai dar aqui algumas operações e ele pede aqui, ó, efetuar o controle dos estoques pelo método PEPS, que é o FIFO, né? O EPS, LIFO e MPM, que é a média ponderada móvel. Aí ele também fala para você fazer no Razonete, mas daí eu vou deixar com vocês, tá? Nesse exercício eu só vou fazer a ficha de estoque. Então vamos fazer o primeiro aqui, ó, que é o PEPS, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Aqui, ó, ele já me fala aqui, ó, o estoque estava constituído em 200 unidades ao custo unitário de 1.000. Então você vem aqui, ó, na sua ficha, né? E você vai colocar aqui, ó, a quantidade inicial, 200 unidades ao preço de 1.000, o valor total 1.000. Então, qual que é o meu saldo? É o mesmo, né? 200 unidades ao custo unitário de 1.000, o valor total 200.000. Agora o que vocês têm que prestar muita atenção, olha, tanto nesse método aqui, ó, o FIFO, né, que é o método PEPS, que é o primeiro que sai, é o primeiro que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, quanto no EPS, que é o último que entra, é o primeiro que sai. Vocês vão ter que sempre ir repetindo aqui essa informação. Então assim, ó, vai acontecer uma operação aqui no dia 1, então você vai ter que repetir a mesma operação. Então é importante você deixar um espaço aqui, algumas linhas, né? Vocês vão entender quando a gente for fazer o exercício aqui. Ó, vou fazer o primeiro para vocês verem, ó. Compra de 300 unidades a 1.200 cada uma. Então o que você vai fazer, ó? Como comprou, você vai ter que separar aqui, ó, o seu você vai ter que colocar uma outra linha aqui, ó. Você vai ter que controlar cada uma das operações. Então, olha só, antes de eu colocar aquela compra, eu já vou repetir aqui, ó. Então, qual que é o meu saldo no dia 1? É o que eu tinha no dia anterior, né? No meu saldo anterior, ó. 200 vezes 1.000, 200.000. Aí ele me falou assim, ó, você comprou 300 unidades a 1.200. Então, aqui, ó, na segunda linha aqui do dia 1, ó, você tem que considerar tudo isso aqui, ó, como dia 1. Então, na segunda linha, eu vou colocar, ó, comprei 300 unidades ao que? A 1.200. A 1.200. Qual que é o meu valor total? 300 vezes 1.200. E aqui no saldo, ó, você vai repetir a informação. Então, você já tem os 200 que você tinha de saldo inicial. E agora você vai ter o que? Mais quanto? Mais 300 ao custo de 1.200 cada uma, né? E uma vezes a outra, o saldo total 360.000. Então, isso é o meu estoque aqui, o meu saldo do meu estoque. Agora vamos ver, no dia 2, o que aconteceu? Ó, dia 2, venda de 100 unidades a 1.500 cada uma, sendo que 50% é a prazo. Esse valor aqui, ó, a prazo, né, e o valor da venda aqui só vai interferir quando você fizer a contabilização nos razonetes, que é o que nós não estamos fazendo aqui. Eu vou deixar para vocês fazerem, eu já fiz isso em outros exercícios, que você pode dar uma olhada. Aqui a gente só está fazendo a ficha de estoque. Então, ó, vendi 100 unidades. Eu vendi 100 unidades nesse método aqui, ó, PEPS, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, olha, como eu vendi 100 unidades, eu vou ter que dar uma saída. Agora você tem que se perguntar, eu vou sair com o quê? Com 200 ou com 300? Então, aí você vai responder, eu vou sair com 200, porque foi o primeiro que entrou, né? É o primeiro que sai, certo? Esse é o conceito do PEPS ou do FIFO, que é a mesma coisa. Então aqui, ó, eu vou dar uma saída de 100 unidades, certo? Ó lá, vendeu 100 unidades. Aí ele fala assim, ó, a 1.500 cada uma. Só que esse 1.500 é quando você quando você vai contabilizar o que? É o valor da venda. E aqui a gente está fazendo o que? O custo. É o custo do produto, é a ficha de estoque. Então saiu 100, a que custo? Ó, saiu 100 ao custo de 1.000, certo? Então aqui, ó, a saída é 100 vezes 1.000, 100.000. E no meu saldo vai ser o quê? Vai ser os 200, né? Menos esse 100 que saiu, aqui o custo, ao custo de 1.000,
fiquei com o valor total aqui, ó, 100 mil. E aqui embaixo, ó, eu vou repetir, ó, os 300 com 1.200, né? Multiplicando um pelo outro, certo? Esse foi o dia 2. Agora, no dia 15, ó, venda de 300 unidades a 1.400 cada um a prazo. 1.400 é o preço de venda, a gente está só falando de custo nesse momento, certo? Então eu vou ter que dar uma saída aqui, ó, no dia 15 de 300 unidades. Então como que eu vou fazer? Eu saio direto com esse 300 aqui, ó? Não, né? Não é esse o conceito aqui. Aqui é o conceito, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, qual que foi o primeiro que entrou? O primeiro que entrou foi 100. Então, vou dar saída de 100 unidades ao custo de 1.000, né? Aí multiplico um pelo outro. E como eu vendi 300, eu preciso dar a saída de mais 200 unidades, certo? A que custo? Aí você concorda que eu já não tenho mais esse valor aqui, ó? Eu já não tenho mais essas 100 unidades, ela está aqui. Agora esse 200 que falta vai ser a que custo? Ao custo de 1.200. Multiplica um pelo outro. Então agora, olha, eu não tenho mais esse 100 aqui, ó. Se você quiser colocar aqui, ó, 100 menos esse 100 vai dar zero aqui, ó. Só estou colocando para vocês entenderem, né? Ao custo de 1.000, o valor vai ser zero, certo? E as 300 unidades menos as 200 que saíram, ao custo de 1.200. Então, meu estoque final está avaliado em 100 unidades, ao custo de 1.200, total 120 mil. Depois, no dia 18, ó, compra de 200 unidades a 1.300. Aqui, ó, 1.300 é o custo. Quando é compra, é custo. Quando é venda, é preço de venda. Certo? Então, ó, 200 unidades a 1.300. Então, comprei 200 unidades a 1.300. Então, antes de eu inserir aqui, ó, eu vou inserir aqui, ó, nessa linha aqui o valor. Ó, qual que é o saldo do meu estoque no dia 18? É 100 unidades a 1.200. Certo? 120 mil. Agora ele me falou, comprei quantas unidades? 200 unidades, eu vou colocar aqui na segunda linha, ao preço de 1.300. E qual que é o valor total dessa compra? 260 mil. Aí eu venho aqui, ó, no saldo e repito a informação, ó. Certo? Então, esse é o meu estoque ao final do dia 18. Agora no dia 20, ó, venda de 100 unidades a 1.400. 1.400 é o preço de venda, não é custo. Nós estamos falando sobre custo aqui. Ficha de estoque é custo, certo? Então eu vendi 100 unidades. Então, olha só, eu já tenho aqui, ó, 100 unidades. O primeiro que entrou é o primeiro que vai sair. Então eu vou dar saída de 100 unidades aqui, ó. Saída de 100 unidades ao custo de 1.200, certo? E um vezes o outro aqui, ó, 120 mil. Então, meu saldo ao final do dia aqui, ó, 20 é o quê? 100 menos esse 100, que vai dar zero. Ao custo de 1.200, vai dar zero aqui, né? E 200 ao custo de 1.300, saldo final, aqui, ó, 260 mil. Então, nessa tabela aqui, ó, do FIFO, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, é a mesma coisa que o PEPs, né? PEPs e FIFO. Então, aqui, ó, você pode ver qual que é o custo da minha mercadoria. Quantas mercadorias saíram, ó? Você vai ver aqui na saída. 500 mercadorias, né? 500 unidades, ao custo de 560 mil. É a soma aqui, ó, de todo esse valor, certo? Esse é o meu custo. E o meu saldo final, ó, eu fiquei com 200 unidades, porque aqui, ó, no último dia, ó, aqui no saldo, você vai ver só o último dia. Então, quantas unidades? 200 ao custo de 1.300 e uma vezes a outra aqui, 260 mil, certo? Porque aqui ficou zerado aqui, ó, que deu a saída no 100. Olha lá, FIFO aqui, ó, 560 mil. Olha lá, o custo aqui, ó, 560 mil, certo? Olha lá, custo da mercadoria vendida é aqui, ó, na saída. É o custo da minha mercadoria vendida. Agora vamos fazer o que? O LIFO. Quem que é o LIFO? Ó? O LIFO é o EPS. É o último que entra, é o primeiro que sai. O último que entra é o primeiro que sai.
Então ele já me falou, ó, tenho 200 unidades ao custo de 1.000. Então já no saldo aqui, ó, inicial, 200 unidades ao custo de unitário 1.000, tenho 200.000 de estoque, certo? Até aqui não tem nenhuma dúvida. Vamos lá, dia 1, comprou 300 unidades a 1.200. Então você já vai repetir aqui, ó. Você já sabe que na primeira linha, como você tem estoque, você vai ter que repetir o saldo aqui, ó. Certo? Repetiu. Agora no dia 1, vou dar entrada aqui, ó, na compra que eu fiz, ó. Comprei 300 unidades a 1.200. Então, multiplica um pelo outro e repete aqui, ó, o mesmo valor aqui, ó, no saldo. Então aqui, ó, esse é o meu estoque no dia 1. Você pode perceber que na entrada, olha só, na entrada aqui, ó, não teve nenhuma variação, ó, ficou o mesmo valor. O FIFO do LIFO ficou o mesmo valor, certo? Aonde que vai estar a diferença? Agora que vai começar uma saída. Olha lá, no dia 21, venda de 100 unidades a 1.500. 1.500 é o preço de venda, você já sabe, né? 50% a prazo. Então, eu vou dar saída de 100 unidades. Só que agora que vem a questão, ó. Nós estamos fazendo o método do EPS, que é o LIFO, né? O último que entra é o primeiro que sai. Quem foi o último que entrou aqui, ó? Quem foi o último que entrou? 300, certo? 300 foi o último que entrou. Ele falou que você vendeu o quê? 100 unidades. Então eu vou dar baixa de 100 unidades. A qual preço? A qual preço aqui, ó? A qual preço? No preço do último que entrou aqui, ó, a 1.200. Então, multiplica um pelo outro, 120.000. Qual que vai ser meu saldo? Vai ser aqui, ó, 200 ao preço de 1.000, né? Multiplicando um pelo outro. E aqui, ó, o 300 vai ser o quê? 300 menos 100, que é o último que entrou. Ao preço de 1.200, multiplica um pelo outro. Certo? Esse foi o dia 2. Agora, dia 15, ó. Venda de 300 unidades a 1.400 cada uma a prazo, né? Então eu vou dar saída em 300 unidades. Olha lá. Agora no dia 15 eu vou dar saída em 300 unidades. Só que perceba, ó, o último que entrou é 200. Então eu vou dar saída aqui, ó, em 200 unidades e ao preço do quê? Ao preço de 1.200, certo? Uma vezes a outra. Só, aqui, ó, dei saída em 200. Falta mais 100, que vai ser a qual preço? Ao preço de 1.000. Uma vezes a outra. Então, qual que vai ser o meu saldo final? Olha só, meu saldo final. 200 unidades, menos essas 200, que foi a última que entrou, deu zero. Ao preço de 1.200, ao final vai dar zero aqui. E eu tinha mais 200, menos 100 que saíram, né, para totalizar aqui os 300, ao custo de 1.000, uma vezes a outra, 100.000. Então, neste momento, no final do dia 15, eu tenho 100 unidades, ao preço de 1.000 cada uma, valor 100.000. No dia 18, ó, comprei 200 unidades. Então, se eu comprei 200 unidades, você já sabe aqui, ó. Você vai ter que, ó. Qual que é o meu saldo aqui, ó, inicial? É 100 a 1.000, né? Dando 100.000. Aí ele falou, ó. Comprei 200 unidades. Comprei 200 unidades ao preço de 1.300 cada uma. Multiplica uma pela outra. Então, ao final aqui, ó, você vai ter 200 unidades ao preço de 1.300, dando 260.000. Então, aqui, ó, essa foi a primeira que entrou, né? Que é a mais antiga, e essa daqui é a mais nova, certo? Depois, no dia 20, ó, vendi 100 unidades a 1.400. A gente está falando do WEPS, o último que entrou é o primeiro que saiu. Então, vendi quantas? 100 unidades, ó. Perceba que eu tenho aqui, ó, 100 unidades na última que entrou. A qual preço?
1.300. 100 vezes 1.300. Qual vai ser o meu saldo final? Ó? 200 menos o 100 ao custo de 1.300. Multiplica um pelo outro. E 100 unidades por 1.000, dando 100.000. Então, eu tenho aqui, ó, saídas, né, que é o custo da mercadoria vendida. Quantas mercadorias foram vendidas? 500. A qual preço? 590.000. É só você somar aqui, ó, toda a coluna do valor. Esse é o meu custo da mercadoria vendida. Aqui, ó, LIFO, ó, PEPs, LIFO, 590.000. E o meu estoque ficou com o quê? Aqui, ó, peraí que aqui ficou errada a forma aqui, ó. Meu estoque final ficou com 200 unidades, né? Aqui eu nem vou falar. Mas basicamente aqui, ó, ele ficou com 200 unidades, é que aqui ficou com um preço diferente, né? Mas ficou 200 unidades e aqui ficou 130.000 mais, né, os 100.000. Aqui, ó, mais os 100.000. Então eu fiquei com 200 unidades no valor total de 230.000. Que aqui eu fiquei com duas compras diferentes. Por isso que eu não estou colocando o valor unitário delas aqui. Agora vamos para a média ponderada móvel. Olha lá, média ponderada móvel. Ele já falou aqui, ó, que no início tinha 200 unidades ao custo de 1.000. Ó. 200 unidades ao custo de 1.000. Valor final, 200.000. Certo? No dia 1, comprei 300 unidades por 1.200 cada uma. Dia 1, comprei 300 unidades ao custo de 1.200. Valor final, 300 vezes 1.200. Qual que vai ser o meu saldo? Olha lá, na média ponderada móvel, olha só como é diferente. Então, ó, qual que é o meu saldo final? Vai ser o meu estoque, que eu já tinha de 200, mais a minha compra de 300. Qual que é o meu valor? O valor que eu tenho dos meus estoques, 200.000 mais 360.000. Qual que é o custo unitário? Só dividir um pelo outro aqui, ó. Custo unitário, 1.120. Depois aqui, ó, no dia 2, venda de 100 unidades, né? Vendi 100 unidades aqui, ó, no dia 2. Então, no dia 2 aqui, ó, venda de 100 unidades. Aqui custo 1.120. Qual que é o meu valor? Multiplica um pelo outro, 112.000. Então, meu saldo vai ficar o quê? 500 menos 100, 400 unidades. Aqui valor, ó, 560 menos 112.000, 448.000. Preço unitário aqui, ó, no saldo. Veja que ele não vai mudar, ó. 1.120. Só você dividir 448.000 por 400. Dia 15, venda de 300 unidades. Olha lá, então vou vender 300 unidades. Aqui custo, ó. Custo unitário 1.120. Multiplica um pelo outro. Estoque final, né? O meu saldo, 400 menos 300. E o custo aqui, ó, 448.000 menos 336. E perceba mais uma vez, ó, que o preço unitário não vai alterar. Depois, dia 18, comprei 200 unidades a 1.300, ó. Dia 18, 200 unidades ao custo de 1.300 cada uma, multiplica um pelo outro. Saldo final, 100 mais 200, custo 112 mais 260. Agora sim, ó, o preço vai alterar, ó, 1.240. E por fim, no dia 20, vendi 100 unidades. Vendi 100 unidades ao custo de 1.240, multiplica uma pela outra. Então, meu saldo final ficou 300 menos 100, 200 unidades, ao custo aqui, ó, de 248.000. Dividi um pelo outro, 1.240. Então, na média ponderada móvel, ó, vendi 500 unidades ao custo de 572.000 e fiquei com um saldo final de 200 unidades ao custo de 248.000. Certo?
média ponderada móvel aqui, ó, CMV 572 mil, que é esse valor aqui. Certo, pessoal? Então, esse aí foi o exercício 5.3. Tá bom? Valeu, pessoal. Fui.